Gente, olha só. Boa noite a todos. Olha só como alguns problemas são problemas, assim, às vezes criados midiaticamente, né? Eles são menos reais do que parecem. Por exemplo, esse caso do pódio, né, da seleção masculina de futebol. O ouro, etc. E subiu com o uniforme que ele jogou. Inclusive nos Jogos Olímpicos não entra lá o emblema da CBF. Né? Mas a CBF é responsável pela organização do futebol. Né? Não vou contar aqui a história das federações, a criação do Conselho Nacional dos Esportes nos anos 30, a Federação Brasileira de Futebol, Confederação Brasileira de Desportos, amadores versus profissionais, toda a polêmica até chegar à CBD, a criação das federações, etc. Depois a criação da CBF. Não vou chegar nisso, tá? A antiga CBD, depois a criação da CBF. Não vou entrar nisso. Mas o que acontece? Tem meio que aí, né, o próprio Brasil disputa com o emblema do time Brasil, do COB, mas que organiza a seleção brasileira, o futebol, é a CBF. E o patrocinador que está lá é a Nike. Vou falar o nome das empresas. É a Nike. Tá certo? Show de bola. Até aí tudo bem. E hoje, uma outra empresa, a Nike, se não me engano, é uma empresa americana, a PEC ou PA, eu não sei, desculpe falar o nome da empresa chinesa, eu até consultei aqui, parece que pode criar problemas contratuais para o Brasil esse ato. E o Bruno Fratos, ali da natação, tuitou, assim, até de uma forma um tanto quanto crítica, né, aos jogadores de futebol, e ele usou um vocábulo assim que foi alienação. Lembrando, gente, que isso aqui não é um canal de fofoca, de polemismo, nada. Eu só quero fazer uma análise do fenômeno e de que às vezes o problema é como ele é noticiado. Bom, não tenho nada contra qualquer jogador de futebol, contra nenhum atleta. Estou muito feliz com o resultado de todos vocês, vencedores, medalhistas, ouro, bronze, prata, e até aqueles que não venceram, mas lutaram muito, né? Bom, todo mundo que está aí, né, mesmo futebol, que de repente você tem a chance de ganhar mais dinheiro, outros esportes nem tanto, mas no Brasil, de uma forma geral, o futebol e o esporte em geral acabam representando caminhos de ascensão social, de mudança de vida. Por exemplo, para dizer até o caso da Rebeca, né, ela que tem uma história de vida ali, é uma biografia bastante, né, nesse sentido, né, ela encontrou no esporte um caminho de ascensão social, etc. e tal. Mas o vocabulário do Bruno Fratos, repito, isso aqui não é qualquer ataque à pessoa do Bruno Fratos, é um cidadão como qualquer um de nós, como qualquer outro jogador de futebol também, é uma pessoa, portanto, né, aí, um cidadão, é uma pessoa idônea, etc. Não é um ataque à pessoa, uma lacração, uma mitação, não estou mitando aqui, não estou lacrando, não estou nada, até porque eu estou longe dessa polarização maluca. Mas eu quero justamente falar disso. Tudo tem que gerar uma polarização maluca, notadamente na internet. Eu não sei o que ele quer dizer com alienação, porque alienação é um conceito filosófico muito complexo. Está falando de alienação que em Marx, está falando de alienação que em algum outro autor da filosofia, e o que isso significa ali no contexto, né, de um Twitter, né, com 150 caracteres, você tem que dizer alguma coisa, expressar um pensamento. O Twitter é uma doideira, eu não tenho. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Gente, na verdade, isso é uma disputa entre duas grandes empresas. É como se fosse o iPhone e a Huawei ali numa guerra comercial. Então, o que existe ali, de fato, é uma guerra comercial. Do mesmo modo que aqui, por exemplo, no Brasil, né,
que é um país de capitalismo dependente, atrasado, subdesenvolvido, etc. É muito rico potencialmente, mas dependente, tecnológico, cientificamente. Nos anos 90, essas multinacionais estrangeiras, a Nike, a Adidas, elas entraram no nosso mercado e elas dizimaram Penalty, enfim, empresas nacionais. A própria Olímpicos, aí no campo dos esportes olímpicos, não tem condições de concorrer hoje com uma gigante emergente como, tá, essa chinesa. Só que nessa disputa aí, uma Nike, ela não é uma Penalty, cara. Tá? Ela tem muito mais força, muito mais poderio, né, por ser uma empresa americana, de um país central, de brigar com uma potência emergente e com as empresas chinesas, com uma empresa chinesa, do que uma Olímpicos, do que uma Penalty, no contexto do futebol. Perdeu muito espaço para a Adidas, que é alemã, e para Nike, que é americana. Então, o pouco, tá? Posso estar enganado, o pouco que eu conheço do soft power chinês, do poder brando, sabe o que vai acontecer? Vai ficar por isso mesmo. Os chineses vão sair de uma forma muito simpática, dizendo assim: não vai ter consequências contratuais não, tá tranquilo, tá numa boa, né? Deixa pra lá, tá aqui, né? Não vai ter impacto aí na grana, não vai prejudicar não, né? Não... deixa com a gente. Por quê? Porque isso daí vai jogar antipatia, até pela forma como as coisas estão sendo noticiadas e tal, né? E reverberando, isso vai jogar antipatia para a concorrente dela, que é a empresa americana, que é a Nike, entende? Agora, o que é ser alienado, eu ainda não sei, de acordo com o vocabulário do Bruno Fratos. Parabéns pela sua medalha, parabéns pelo seu bronze, querido. Muito obrigado por ser brasileiro também e nos orgulhar muito com esse bronze. Mas eu não entendi realmente o que você quis dizer com alienado. Veja, não é nada contra você, mas com o que você disse ali, eu não entendi as suas ideias. É o quê? Alienação Marx, sei lá, em algum outro autor filosófico, etc. Você estava fazendo uma análise filosófica no Twitter. Eu acho, humildemente, que isso não passa de uma grande disputa comercial entre uma empresa muito poderosa, que é a Nike, né, com aí uma outra potência emergente, que é essa empresa chinesa aí. PEAC, desculpa. Eu não sei a pronúncia correta. Da mesma forma que você tem certos embates aí com as gigantes tecnológicas. iPhone versus Huawei. O nome disso é uma guerra comercial. Nada mais do que isso. E vira uma polêmica enorme. As pessoas já estão falando preconceito, de um esporte elitista, que é a natação, contra o futebol, que é o esporte popular. Não vi preconceito na fala do Bruno, do Bruno Fratos, tá? Não vi preconceito, não vi, sinceramente. Vi ali uma opinião que eu não entendi. Assim, o que é alienado? O que significa ser alienado? O que ele está falando? Como ele aplica um conceito filosófico assim a esse contexto. Mas, para mim, simplesmente, acho que a melhor análise, assim, se eu fosse da mídia, eu faria uma análise no sentido de tentar ver aí como é que está esse mercado dessas empresas aí do esporte, que fornece material esportivo, etc, etc, etc. Tentaria fazer um histórico, um recorte histórico aí, anos 90, até para mostrar o contexto brasileiro,
o que aconteceu com o Olímpicos e os esportes olímpicos, a pênalti no futebol, enfim, né? De como a Nike e a Adidas entraram aqui e agora entra essa empresa chinesa, a PEC, e contextualizar isso dentro de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, me parece isso, tá? Então, polêmica nenhuma, apenas guerra comercial, o que é mais do que normal. As gigantes multinacionais disputam o mercado. É assim, entende? Então, os jogadores de futebol, que culpa que eles têm, né? O próprio Bruno Fraxos também aí, de repente, que deu a sua opinião, tem o direito, também não caiam de pau em cima do cara, sai daí, não sei o quê. Não, tem o direito de falar, né? É um grande atleta, mais uma vez, parabéns por nos orgulhar com uma conquista, com uma medalha, né? Temos que valorizar muito o nosso esporte, os nossos atletas. E chega de briguinha, gente. Ainda mais uma briguinha que não é nossa. É uma empresa americana e outra chinesa. Desculpa. A não ser que você tenha ações de alguma delas duas, tá? Fora isso, mais uma polêmica vazia. Mais um exemplo, né, de como, assim, assuntos absolutamente banais e triviais conseguem, assim, reverberar como se fossem uma coisa absolutamente importante. O que é importante nesse momento foi o grande desempenho dos nossos atletas, né, que concorreram aí 80% da nossa equipe com o Bolsa Atleta, tem um investimento também do Estado brasileiro, essa política de Estado que nós temos que elogiar bastante, que começa lá em 2005 e continua até hoje, muito bom, né? Contribuiu bastante o Estado brasileiro para o desenvolvimento do esporte nos últimos anos. Estamos crescendo no PAN, estamos crescendo na Olimpíada. O Brasil foi o melhor país da América Latina nesses jogos, no quadro de medalhas. Foi também o maior país da América do Sul nesse quadro de medalhas, consequentemente. Nos consolidamos como uma potência regional sul-americana e nas Américas ficamos apenas atrás do Canadá e dos Estados Unidos e no quadro geral ficamos em 12º, honroso lugar, né? E pelo potencial dos nossos atletas como o próprio Bruno da natação, como a Rebeca, como a Fadinha, como jogadores de vôlei também, né? As meninas do vôlei que ganharam a prata, terceira final consecutiva, parabéns, tá? Como o Abner e outros vencedores, né? Nós podemos muito mais, tá? E um dia esse país será uma potência em tudo, inclusive no esporte. Mas essa polêmica aí, desculpa, não é nem nossa. Isso se chama guerra comercial e desde que o samba é assim. O que eu tô querendo dizer com isso? Um dia isso é capitalismo. E as coisas são assim, cara. Isso aí é concorrência e tal, disputa. Tá? Tem nada a ver com ser ou não ser alienado. E no contexto do discurso do Bruno, eu nem sei o que ele quis dizer com isso, tá certo? Sou o Teixeira Mendes, o peladeiro do comentário esportivo. Vou lá, vou dormir, estou muito cansado. E amanhã tem nosso Flusão. Abraço.